Porque se a estratégia dele é querer ser um genérico, desculpa, qualquer candidato que queira disputar o campo da direita precisa mostrar suas diferenças em relação ao Flávio. E não querer ser mais bolsonarista do que o Flávio, que ninguém vai ser. Ele é um Bolsonaro. Então, assim, é de um amadorismo. Tá no nome. E também de uma demonstração que não se quer debater país, né? Se a sua principal pauta é anistiar o Bolsonaro, desculpa, o país tem prioridades muito maiores do que anistiar o Bolsonaro. Um país que está num cenário de guerra, em que, Piracicaba ainda está um pouco melhor, mas lá na cidade de São Paulo, não dá para andar na rua, entendeu? Você precisa estar alerta todo o tempo. No parque, porque ainda diziam, não, em bolhas de bairros de elite ainda é seguro. Não é mais seguro lugar nenhum. O cara morreu no Parque do Povo por causa de um celular. Parque do Povo, Vila Olímpia, lugar rico. Não tem mais ninguém seguro, rico, pobre, em qualquer região da cidade de São Paulo e na maior parte do país. Cidades inteiras tomadas no Ceará pelo Comando Vermelho, né? O que eles chamam de novo cangaço, o domínio completo das cidades. E aí a prioridade do cara é anistiar o Bolsonaro. A educação, nossa educação é um lixo, é uma desgraça. Eu fui presidente da Comissão de Educação. O Brasil não tem nenhuma perspectiva, com a educação atual, o Brasil não tem nenhuma perspectiva de nada. A gente vai viver de esmola de país desenvolvido. País desenvolvido vai dar salto de produtividade, a gente não vai conseguir produzir um chinelo aqui, e aí a gente vai viver de esmola de país desenvolvido. Que é inclusive o que o Harari colocou no seu antepenúltimo livro, falando que com o avanço da automação e da inteligência artificial, a diferença no nível de produtividade... 21 lições para o século XXI? Não foi esse, esqueci o nome. Homo Deus? Homo Deus, isso. O salto de produtividade vai ser tão grande que quem não deu esse salto não consegue mais. Vai ficar estagnado. O nível de produção vai ser... É como se eu fizesse uma analogia de que, olha, o país desenvolvido vai produzir esse copo a 1 centavo. O Brasil vai produzir a R$2. Acabou, não tem a menor chance de competir em nada. E por isso, o que ele diz é que vai ter que se criar um sistema de renda mínima que os países desenvolvidos financiando os subdesenvolvidos. Gente, desculpa, eu não quero viver de esmola de Estados Unidos, né? E aí a prioridade do Caiado com a educação destruída como a gente está é anistiar o Bolsonaro, assim, não dá para levar a sério. Kim, o seu nome consta como um dos membros da Frente Parlamentar Evangélica? Eu lembro que no primeiro mandato sim. Nesse segundo eu não sei. Você concorda com o modus operandi da bancada evangélica ali no Congresso Nacional? Eu vejo ela atuar em poucas pautas, tá? Porque eu vejo mais a atuação de plenário. Porque nas comissões que eu faço parte, não tem muita pauta que toque o interesse da bancada evangélica, que é finanças e tributação, é uma coisa muito técnica, né? Que não envolve tanto valores e princípio, envolve valores no sentido financeiro, né? Mas não no sentido humano. Uhum. E segurança pública também, que tem uma atuação muito pequena. Das vezes de plenário que eu vi a atuação, foi mais no sentido de garantir liberdade de expressão, né? Principalmente a religiosa. Nesse sentido eu concordo. Nas outras frentes de atuação, eu confesso para você que eu não faço parte de comissões que eu tenha visto a atuação da bancada evangélica. E por que seu nome está lá? Na primeira legislatura eu assinei a pedido do Sóstenes, né? Sim. Que é um deputado que tem uma excelente relação, porque ele era do DEM e foi um dos responsáveis por tocar o impeachment. E naquela época eu frequentava a igreja anglicana, né? Ele perguntou pra mim, pô, mas e aí, o que você... Aí eu falei, na igreja anglicana. Falou, então é evangélico, pode assinar aqui. Aí eu falei, tá bom. Essa foi uma das dúvidas que eu tive, né? Eu falei, o nome dele consta lá, mas por identificação religiosa, será que ele é evangélico? Eu frequentava a igreja anglicana. Hoje faz muitos anos que eu não frequento. Sou cristão, mas faz muitos anos que eu não sou religioso, assim, de frequentar sempre a igreja. Kim, entrando na pauta do meio ambiente, aqui no estado de São Paulo, a privatização da Sabesp foi um dos temas mais debatidos recentemente. Na sua visão, essa medida fortaleceu o interesse coletivo ou enfraqueceu a capacidade do Estado de garantir a universalização, tarifa justa e atendimento igualitário, especialmente para os municípios e populações mais vulneráveis? Olha, eu não sou especialista em tema Sabesp, quem discutiu isso foi a Assembleia Legislativa e não o Congresso Nacional. Mas a percepção que eu tenho do que eu vi do contrato de privatização é um modelo de privatização melhor, muito melhor do que a gente tem, por exemplo, com a Enel, que aí eu entendo um pouco mais porque é federal.
apesar de atender, que as pessoas não entendem muitas vezes, né? Pô, a Enel, ela atende São Paulo, mas quem é responsável pela concessão é o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, o que é ruim, né? Quando não é o cliente que é o responsável pelo contrato com o seu fornecedor, seu prestador de serviços, aí o cliente está insatisfeito, não é ele que consegue romper, que é a grande briga que está tendo, né? São Paulo não quer mais a Enel, o governo federal quer, né? O governo federal é fácil, né? Porque a Enel não atende em Brasília. Aí não tem esse problema. Então, o desenho do contrato eu acho melhor porque tem metas, né, de universalização, de modicidade tarifária, e os reajustes que tem tido até onde eu sei são inflacionários, né, não teve aumento real. E é muito mais fácil de cobrar, né? Foi colocado, salvo engano, a Arcesp, né? Acho que foi uma agência reguladora que foi criada especialmente em razão desse modelo de privatização. Então, de maneira geral, como eu te disse, eu não discuti, eu não conheço o assunto a fundo, mas eu acho que o modelo foi melhor do que outros que a gente tem no Estado. A pergunta de $1 milhão. A gente está vivendo o escândalo do Banco Master, ministros do STF envolvidos ali com o Vorcaro. Você acredita que isso vai acabar em pizza? Ou haverá penalizações como devem acontecer em países sérios? País sério, o escândalo do Banco Master não tinha nem acontecido. Mas os Estados Unidos tem um escândalo lá pior que o do Banco Master, né? Exatamente. Em termos financeiros. Não, é mais dinheiro porque os Estados Unidos têm mais dinheiro, né? Agora, que chegue na Suprema Corte Americana, que chegue na Casa Branca e ao mesmo tempo no Capitólio, aí eu acho que não tem paralelo. E outro ponto, num país sério, acontecendo o escândalo do Banco Master, o país estaria parado, né? O país estaria parado. Não existe isso. Da gravidade que aconteceu, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o ministro Dias Toffoli, envolvendo o Ciro Nogueira, envolvendo tudo quanto é gente, sabe, Jacques Wagner, Rui Costa, o Lula recebendo ele no Palácio do Planalto, o país estava parado. Eu já... E mais gente que vai aparecer ainda. Muito mais gente que vai aparecer. Se fizerem uma lista igual a lista do... Como é que era? A lista do Janot, na época do Petrolão, aí é igual a planilha da Odebrecht, até que o tinha, Nicolas que tinha, apareceu. Foi citado ali por causa de um jatinho. Tem uma ali, não, ali a Lagoinha, cara, até fechou lá em Minas, né? Fechou, era utilizada como uma máquina de lavagem de dinheiro do esquema do Banco Master, então é muita gente. Esse é um exemplo que quem está acostumado a me ouvir já se cansou, mas eu preciso usar. Sobre comparação de país sério. No Japão, eu estive lá em janeiro, né? Há pouco tempo, alguns meses, talvez um pouquinho mais de um ano, o ministro da Agricultura perguntaram para ele, e o preço do arroz que está alto? Ele disse o seguinte, olha, quando eu vou para minha base eleitoral, eu recebo arroz de presente, porque é comum no Japão se dar arroz de presente dos meus eleitores. Então eu nem sei quanto está o arroz. O ministro da Agricultura deu essa resposta. Ele teve que renunciar ao cargo e pedir desculpas publicamente por causa disso. Ele perdeu o cargo por causa dessa afirmação. Não sei como é que está o preço do arroz, porque eu recebo arroz do meu eleitor. Isso é um país sério. Não precisou nem ter manifestação. Ele não cometeu nenhum crime. Ele falou uma bobagem. Mas uma bobagem incompatível com a seriedade do momento e da pasta que ele estava vivendo. Uma postura antiética. Ele acabou e desculpas envergonhado em rede nacional. Aqui não, né? Aqui é roubo, aqui é... Degustação de uísque caro. Aqui é esculhambação general, aqui é, desculpa o palavreado, suruba, né? Importação de prostituta do leste europeu, enfim... Todo tipo de coisas, assim, algumas... Eu queria falar com mais liberdade, mas tem coisas as coisas que saíram na imprensa eu posso falar, as coisas que não saíram eu estaria vazando coisas sigilosas. Mas assim... É de uma esculhambação generalizada que, enfim, não é coisa de país sério. Mas você me perguntou se vai dar em alguma coisa. Idealmente, para mim, cairia a cabeça de todo mundo que está envolvido, né? E seria banido da vida pública para sempre. Não é o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, mas eu também não acho que vai ser pizza. O que eu acho que vai acontecer, algumas cabeças vão ser entregues, outras não. Por quê? Várias facções diferentes estão envolvidas nesse escândalo, mas essas facções são inimigas entre si. Então, você tem
Por exemplo, uma briga que pouca gente está falando sobre, Lula e Toffoli. Para tirar o holofote do envolvimento do Palácio no caso do Banco Master, o Palácio vazou as coisas do Toffoli, do Tayayá e por aí vai. E aí o Toffoli sofreu o desgaste que sofreu e tá bravo com o Palácio do Planalto querendo se vingar. Então, assim, já tem um ministro supremo querendo a cabeça de gente do Palácio querendo a cabeça de ministro supremo.